Em meio ao caos do vestiário do Internacional após a goleada humilhante sofrida para a equipe do Vasco da Gama, muitas especulações surgem a respeito das decisões a serem tomadas nas últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Sim, Ramon e Emiliano estão e estiveram em risco, mas não existe a possibilidade de D'Alessandro assumir interinamente o comando técnico colorado. Eu explico todo este contexto aqui agora no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. O Inter busca soluções para a crise técnica, para a crise anímica, que só se potencializou a partir do resultado muito negativo de 5-1 para a equipe do Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Mas algumas informações surgiram a respeito do comando técnico de Ramon e Emiliano Dias, que sim, estão e estiveram em risco, mas eu vou trazer esses detalhes aqui. O Juan Pablo Mendes, que é setorista do diário Olé da Argentina, bagunçou todo mundo ao informar que Ramon e Emiliano Dias seriam demitidos muito provavelmente neste sábado ou no domingo e que D'Alessandro seria o nome para assumir o cargo de técnico do Internacional. Vou ponderar algumas coisas aqui do ambiente colorado, do que pode acontecer desse cenário, do que não pode acontecer, tá? A primeira coisa que a gente tem que analisar é a possibilidade de Ramon e de Emiliano Dias serem demitidos. E sim, ela existe. Ela existe porque existe nesse momento, e no final de semana isso vai existir, muita pressão em cima do presidente Alessandro Barcelos para soluções mais enérgicas, para demissões, para mudanças que chacoalhem o vestiário. E é importante lembrar que o próprio presidente Alessandro Barcelos não descartou esta possibilidade na entrevista coletiva que ele concedeu depois da goleada humilhante sofrida para a equipe do Vasco da Gama. Ele disse, olha, faz 1 hora que o jogo acabou, a gente vai seguir ao longo do final de semana buscando soluções, e ele deixou aberta a porta da demissão, por mais que alguns minutos antes ele tenha dito que confia no trabalho da comissão técnica por alguns lapsos de atuação que esse time do Internacional apresentou no primeiro tempo contra o Santos, no primeiro tempo contra o Bahia e por aí em diante, tá? Então existe a possibilidade de demissão, mas eu não acho que é uma possibilidade muito plausível, tá? Eu não descarto, mas eu acho muito difícil, porque a gente já tá no sábado, eu tô gravando o vídeo aqui sábado às 3 da tarde. É claro que tudo pode acontecer de maneira muito rápida, o treino do Inter tá marcado para 5 horas da tarde, mas até o momento Ramon Dias e Emiliano Dias vão comandar esse treinamento no CT Parque Gigante, que obviamente vai ser muito mais de conversas internas, de remobilizações internas do que de trabalhos de campo em si. Então não há um impacto tão grande assim no treinamento de hoje, mas a tendência é que sejam eles a comandarem o treinamento. O que precisa acontecer para o Ramon e para o Emiliano Dias serem demitidos? O Inter precisa achar um nome confiável que aceite essa barca de 2 jogos para salvar o Internacional. E existe no ambiente colorado um medo muito grande dessa demissão, dessa troca, de desmanchar de vez, de ser algo que piore o ambiente que já é muito ruim. O Inter tem medo de demitir o Ramon, porque se não tivesse medo, já teria demitido antes, porque a análise em cima do trabalho da comissão técnica já não é boa há algum tempo, mas se teve medo de trocar e piorar um ambiente de vestiário. Um outro ponto que eu preciso dizer é que os discursos estiveram muito alinhados no pós-jogo, tá? Tanto do Ramon como do presidente Alessandro Barcelos, dando a responsabilidade para o grupo de jogadores. E isso não vai mudar. A responsabilidade, ela está colocada em cima do grupo de jogadores, com ou sem Ramon e Emiliano Dias no comando técnico do Internacional nesses 2 jogos que restam. Vamos para a outra parte da informação, a que diz respeito a D'Alessandro assumir o cargo de técnico do Internacional de maneira interina. O D'Alessandro tem licença da AFA, tá? Ele tem um curso, ele pode assumir como técnico do Internacional, ele tem especialização para isso, mas no ambiente colorado, isto é absolutamente descartado. Descartado de maneira veemente por parte do D'Alessandro e por parte da direção. E vamos aos fatos que levam a esse descarte veemente. O primeiro deles,
Isto daria ao D'Alessandro uma responsabilidade muito grande nessa reta final. E convenhamos, não tem sido o D'Alessandro o cara a assumir as broncas, a assumir as responsabilidades. Então, da própria parte do D'Alessandro, no que a gente ouviu, inclusive, na madrugada de sábado agora, isso é descartado, tá? O D'Alessandro não aceitaria ser técnico, não aceitaria, porque iria tudo no dele, né? Nessa reta final de 2 partidas. O outro ponto, o D'Alessandro foi um cara que teve problemas com o elenco. Se a ideia é remobilizar o elenco, colocar o D'Alessandro como técnico, vai só jogar os caras para mais distante ainda, porque o D'Alessandro tem problemas com esse elenco. Então, não seria uma solução muito inteligente do ponto de vista do ambiente, colocar o D'Alessandro como técnico. E vamos para outro fato. O Fernandão era coordenador técnico do Internacional em 2012. Ele demite Dorival Júnior e assume como treinador. E isto pegou muito mal no elenco colorado, que depois veio a derrubar Fernandão, inclusive do cargo de técnico. Sabe quem foi o líder de tudo isso? D'Alessandro. O D'Alessandro foi um cara que brigou com o Fernandão àquela altura, por entender que a atitude do Fernandão havia sido errada, de demitir o Dorival Júnior e assumir como técnico. O D'Alessandro faria isso agora? Não é uma postura que casa. Então, por tudo isso, se descarta completamente a ideia de D'Alessandro como técnico. Isso pode se descartar. Demissão de Ramon e Emiliano Dias é possível, mas acho pouco provável. E muitas conversas estão acontecendo no bastidor de muita pressão em cima do presidente Alessandro Barcelos para que atitudes sejam tomadas nesses 2 jogos que restam do Campeonato Brasileiro para o Inter se salvar. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!